Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária em mais uma reflexão sobre o Evangelho e hoje uma reflexão muito importante, muito especial. É domingo de Ramos e domingo da Paixão do Senhor. Hoje a gente tem dois evangelhos. Um deles, o da Paixão, é bem longo. Se você já conhece esse evangelho e quer ir direto para a reflexão, olhe na descrição do vídeo. Lá eu sempre coloco os tempinhos de cada coisa. Então você vai ver a introdução, o Evangelho 1, o Evangelho 2 e depois a reflexão. Pula e vai direto para a reflexão. Se você não conhece ainda o Evangelho dessa semana, continua aqui comigo que eu vou ler os dois. Primeiramente, o de Ramos. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente e, logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, por que fazeis isso? Dizei, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, o que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Agora, o segundo evangelho, o da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou, Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo, Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar, Crucifica-o! Pilatos perguntou, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação, o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz.
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloá, Eloá, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, esse homem era filho de Deus. Leitura muito forte, né, gente? Evangelho muito forte. A gente vê a morte de Jesus, aquilo que sustenta a nossa fé. Sabemos que a Páscoa está chegando e que ele vai ressuscitar. Na Páscoa, eu vou fazer uma reflexão especialíssima sobre isso. Vou falar um pouco mais sobre a morte de Cristo e vou trazer isso para a nossa realidade. A gente vê muito isso na nossa realidade, acredite. Hoje eu vou tentar focar em 2 pontos, certo? O primeiro deles, eu vou dar uma introdução lendo um trecho de um livro que eu estou lendo agora. Chama-se Pai Nosso, de Dom T. Hammertoth. Não sei se essa é a pronúncia certa do nome dele. Livro muito bom, recomendo. Um livro grande, como vocês podem ver, um livro bem grande. Mas parece ser até agora uma leitura muito boa. Eu estou no começo ainda. Eu vou ler um trecho da página 72. Tem um A maiúsculo ali. Abaixo disso está o trecho, caso alguém tenha o livro e queira acompanhar. Por que é que os fariseus não acreditavam em Cristo? Porque tinham formado a respeito do futuro Messias uma ideia muito diferente. Esperavam por um líder, um príncipe poderoso que libertasse do jugo romano os ombros do povo judeu. E quando viram aparecer Cristo, não como eles o esperavam, negaram-no, muito simplesmente. Não fizeram o mesmo os homens modernos, ou seja, nós? Formam a sua ideia de Deus, de como ele deveria ser. Se depois não dá certo, se Deus não procede como eles queriam, se permite sofrimentos, pobreza, enfermidade, tribulações, declaram-se muito simplesmente em rebeldia contra Deus. Se houvesse Deus, dizem desesperados, se houvesse Deus, como poderia consentir que eu sofresse tanto, que morresse precisamente o meu marido, que logo eu fosse partir uma perna, que mal me pudesse ter em pé durante tantos anos, já que Deus não é como eles querem, ou seja, como nós queremos, voltam-lhe as costas ou lutam abertamente contra ele. A gente vê aqui um Deus que chega a Jerusalém num jumentinho, sem nenhum luxo, sem nenhum poder. As pessoas esperavam um Deus guerreiro, um Deus conquistador, um Deus que fosse trucidar os inimigos, fazer tudo do jeitinho que eles queriam e estabelecer ali um poder mundano, um poder terreno. Jesus não vem para isso. Jesus não é esse Deus que eles esperavam. Jesus se faz humilde. Jesus se coloca ali como humilde no jumentinho, entrando ali em Jerusalém, e depois morre mais humilde ainda. Ele se faz humilde e é humilhado. Deus se faz homem e é morto. A gente vê o quanto de humilhação ele passa na leitura de hoje. Zombaram, tiraram com a cara dele, cuspiram nele, espancaram ele. Ele foi crucificado sem roupas. Passavam e zombavam, e zombavam, e zombavam. Era Deus ali pregado numa cruz por mim e por você. A gente vai entrar em maiores detalhes sobre isso na reflexão da Páscoa. Primeiro ponto então é esse, o ponto da humildade de Deus. Um Deus que não se fez guerreiro, um Deus que não se fez
poderoso aqui entre os homens, mas que veio, se fez humilde, ressuscitou e agora sim se faz poderoso no reino dos céus. O segundo ponto que dá para a gente ver, possivelmente a gente vê, né, não está tão explícito, mas que dá para trazer muito para os nossos dias de hoje, é aquele pensamento de manada, o pensamento de rebanho, o Maria vai com as outras, digamos assim. A gente vê que quando Jesus entra na cidade, tem muita gente ali louvando, mostrando as palmas, ou seja, os ramos, né, os ramos das palmas para eles, quando ele entra, estendendo mantos, gritando hosana. Será que todo mundo ali conhecia de fato Jesus e seguia Jesus? Ou viram outros que realmente acreditavam nele fazendo esse louvor e simplesmente acompanharam? E no momento da crucificação, a gente vê ali o povo em volta. Será que todo mundo realmente detestava Jesus ali? Ou será que tinham alguns que nem conheciam a Jesus e estavam ali só para humilhar aquele lá que estava sendo humilhado por todo mundo? Ora, se todo mundo fala que esse cara aí entrando no jumentinho, entrando na cidade em cima desse jumentinho é tão poderoso, é tão importante, então eu vou lá louvar também. Ora, se todo mundo está xingando, zombando, arrebentando com esse amaldiçoado aí que está na cruz, com esse cara aí que está crucificado, ele deve ter feito algo de muito errado, não é? Será que hoje a gente não vê isso acontecendo? Numa cultura de fake news? Numa cultura que a gente escolhe um ou outro guru intelectual aí que nos dita as regras e nos fala como pensar ou deixar de pensar? Será que a gente não amaldiçoa as pessoas sem nem conhecê-las, sem nem saber o que elas de fato pensam? Ou a gente não louva as pessoas sem a gente conhecer elas de verdade? Será que a gente não está seguindo falsos profetas? Porque lá era o verdadeiro profeta, era Deus. E, enquanto alguns louvaram esse, talvez sem conhecê-lo, outros crucificaram ele. Então, nos dias de hoje, a gente vê cada vez mais essa questão das fake news, né? Muita fake news, e a gente vê também essa coisa dos influenciadores, né? A gente pega alguns influenciadores para nós como se fossem quase mini deuses e critica aqueles que eles mandam, que eles não gostam. A gente tem que parar de pensar pela cabeça dos outros. A gente tem que parar de seguir o rebanho, de parar de ser manada que segue ali quem está junto. Tome muito cuidado com isso. Alguns louvaram a Jesus sem nem saber quem ele era, mas outros o crucificaram sem nem saber quem ele era. Então, conheça verdadeiramente a Jesus dentro da sua fé, dentro da sua razão, mas cuidado também com quem você segue, cuidado com aquilo que você toma como verdade sem saber se de fato é verdade, e cuidado com aqueles que você toma como inimigos sem nem conhecê-los. Vá atrás das suas fontes. Se você acredita em algo, tenha sólido dentro de você o porquê você acredita naquilo. Se você desacredita de algo, se você acha que é mentira, ou se você simplesmente não gosta de algo, entenda por que você não gosta. Vá atrás de saber por que você não gosta. Não passe a não gostar das coisas porque alguém te disse que você não tem que gostar. Ah, e por que você segue isso? Ou por que você deixa de seguir isso? Ah, porque fulano lá no YouTube me falou. Não. Estabeleça as suas fontes, acredite e desacredite apenas naquilo que você sabe que é o que deixa de ser. Não siga os outros como se você fosse parte de um rebanho. Não caia em fake news. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê ao longo dessa semana, que é Semana Santa. Nos vemos em breve.